Olá, hoje vamos falar sobre o licenciamento ambiental online. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o presidente do IEMA, Tarcísio Feuger, que é gestor desse processo que está sendo implantado o licenciamento ambiental online. Presidente, obrigado pela presença aqui mais uma vez. E nós gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre o que vem a ser esse licenciamento ambiental online. Mas antes, eu gostaria também de enfocar novamente, muita gente não sabe como funciona o licenciamento ambiental e existem muitos processos, há anos, né? Várias gestões e tudo, muitos processos. Por que se acumulou esse monte de processos de licenciamento ambiental? Bom, nós achamos e nós temos uma visão dentro do sistema de como é que funciona isso, que não foi somente um fator que fez com que se acumulasse esse volume todo. Isso é uma realidade dos órgãos ambientais de todos os estados, dos municípios. Todo órgão que licencia, ele tem o chamado passivo de licenciamento, né? Só para você ter algumas informações, existem estados da federação que a fila chega a 25 mil pedidos de licenciamento, né? Em 2012, nós tínhamos um passivo que chegava em torno de 7 mil, né, que estava lá aguardando para fazer análise, que uma série de ações internas que nós fizemos no IEMA fez com que a gente reduzisse para um volume um pouco mais do que 4 mil pedidos. Então essa redução de 7 em 2012 para 4 mil foi uma coisa que envolveu uma série de ações que foram feitas pela nossa equipe, que foi feita uma conjuntura de ações, mas resolvido com a equipe interna que hoje está executando as ações do Instituto. Agora, isso acende um sinal de alerta, porque o sistema de ambiental é um sistema cartorial meio falido, né? Com certeza. Dessa forma que está instituído no país, né? Com certeza. Eu faço exatamente essa análise. Eu entendo que a forma como se conjecturou o sistema de licenciamento, né, em todas as esferas, sendo ela municipal, estados, seja o licenciamento ambiental até mesmo feito pelo IEMA, com todos os intervenientes participando ali, o IFAM, a FUNAI, uma série de outros institutos envolvidos que têm que ser ouvidos no licenciamento por força de lei. É muito carimbo, né? Isso gerou, exatamente, isso gerou uma esfera com que, do ponto de vista cartorial, ele tem um peso fundamental, ele é uma documentação pesada, ele é um volume de análises de documentos que isso tem que ser resolvido, entendeu? Isso tem que ser feito. E, ao mesmo tempo, nós também nos deparamos, muitas vezes, com pedidos de licenciamentos de grandes investimentos, que muitas vezes eles têm que resolver toda uma demanda social, econômica, histórica para aquela região. Ou seja, como se não bastasse ter que atender a legislação ambiental vigente, que ela é exigente, sim, ela é pesada, sim, isso é uma realidade. Ele tem que lidar com os elementos da socioeconomia, com a redinamização da economia regional, oferecer as necessidades em saúde, educação, segurança pública. O desenvolvimento passa por ali, né? Exatamente. Mas nós não podemos enxergar isso como uma responsabilidade exclusiva de quem vai investir. Isso é uma parceria do poder público municipal, do poder público estadual e dos investidores. Porque senão fica altamente inviável você investir numa região tendo que arcar com todas essas despesas, digamos assim, ligadas a uma demanda que vai se reinstalar ou vai se instalar numa região, mas que não pode somente ficar a cargo do investidor equalizar todo esse conjunto de dinâmicas e de exigências para a região. O levantamento que foi feito da burocracia, pesada burocracia que o Brasil tem, né, que é um dos entraves do nosso crescimento em relação aos demais emergentes e outros países até, outros que já estão mais desenvolvidos até teriam um pouco mais de tempo
para apreciar essas matérias, né? Em virtude do próprio processo de ocupação do seu território. Mas aqui nós vemos que existe ainda essa instância burocrática ainda a ser vencida, né? E que não se reverte necessariamente em uma apreciação, de uma fiscalização no campo, né? Nas coisas como estão acontecendo. É muito papel, muita exigência, exato, e muitas vezes o órgão não tem o tempo e a estrutura necessária para estar fazendo a fiscalização, se esses papéis todos estão se revertendo em benefícios ambientais. Sem dúvida. Eu faço uma análise que é muito comum a gente ter o analista dentro do órgão, analisando os estudos, analisando a documentação, aquela papelada, né? Sim. Que chega ali e não vê o analista muitas vezes em campo, fazendo a gestão em loco, fazendo a orientação em loco. Isso eu acho que quem perde com isso consideravelmente é a pauta ambiental, é a conservação, entendeu? Quando você tem um analista em campo ali lidando diretamente com aquela ação, orientando, porque muita gente às vezes comete algum dano, às vezes comete alguma ação que não está permitida em lei porque não tem orientação. Muitas vezes isso acontece. Você tem o agente, você tem o fiscal ali em campo orientando qual é a melhor maneira de se fazer Seria talvez mais efetivo, né? Exatamente isso. Ou seja, a gente tira o analista, né, o fiscal daquela função burocrática, daquela função de documentação, daquela função de gerir uma documentação que não, muitas vezes, que não é revertida na conservação, entendeu? Então, a gente tem que inverter a lógica, a gente tem que botar com que a gente tenha ferramentas de tecnologia de informação para que a gente possa dispor do analista mais para ele fazer a análise ambiental e não a análise de uma documentação somente que está chegando lá. É verdade. Ontem eu estava fazendo uma entrevista sobre burocracia com um entrevistado que veio aqui no estúdio, e ele coloca o seguinte, que para se livrar um pouco dessa burocracia, a gente tem que estar caminhando mais para um processo mais declaratório do que fiscalizatório, né? Ou seja, a fiscalização por amostragem. Eu vejo, por exemplo, nos processos ambientais, a preocupação de se analisar todos os procedimentos, às vezes de um sistema de tratamento, que vai ser implantado, que quem tem que garantir a qualidade final do efluente é o próprio investidor, né? Então, se ele declara, até discussões que eu participei há algum tempo na CETESB e com o pessoal da EPA, né? Eles colocando mais de end of pipe, né? Quer dizer, mais o final do tubo, né? A preocupação com o que vai sair lá e não com o que você diz que vai fazer o tratamento, né? Exatamente. Quer dizer, o conceitual talvez seja mais importante e o que vai, né? O que o senhor pensa disso? Olha, eu acho que tem um conjunto, digamos assim, de atividades que elas podem ser, digamos assim, devidamente categorizadas dessa autoafirmação, ou seja, o investidor acompanhado de um consultor devidamente qualificado para aquilo, ele se responsabiliza pelas informações que ele coloca, ele se responsabiliza pela gestão que ele tem que realizar. Eu acho que tem um conjunto que é possível que seja feito, sim. Mas eu acho que o órgão ele não pode perder a função de análise que ele tem. Exemplo, a gente não pode muitas vezes substituir a análise ambiental do analista que está para fazer aquela análise, ou seja, que está devidamente juramentado, digamos assim, que está devidamente concursado para aquela análise. Eu acho que a gente tem que dividir as coisas. Existe um conjunto que ela pode sim ficar dentro daquela análise da autodeclaração do que está sendo feito, de quais são os efeitos, quais os equipamentos que eu como consultor indico para fazer o efetivo controle, mas há um conjunto que aí carece de uma análise, de um debate técnico maior, que a gente no momento a gente tem que amadurecer mais. Quando eu falo amadurecer mais, eu também aqui
faço uma análise do quadro de consultores que a gente tem. A gente tem muitos bons consultores que são responsáveis, que querem dar ao IEMA um suporte técnico, uma informação qualificada sobre o que tem que ser feito ali, mas infelizmente ainda temos aquela figura do consultor que quer resolver a coisa de qualquer jeito, de qualquer forma, e muitas vezes assim omite informações, dados importantes que são fundamentais dentro dessa análise. É claro que a gente pode responsabilizá-los disso, mas esse conjunto de relações, tanto por parte do IEMA, tanto por parte dos consultores, a gente tem que amadurecer um pouco mais essa relação. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com esse debate.